Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de R$70 mil em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Aprende com quem sabe de verdade. Nove e 10, troca de passes de volta. Agora a gente vai falar muito do futebol paulista. Enquanto aqui no Rio a gente já está aí aguardando a decisão do Campeonato Carioca, por lá as coisas estão mais devagar, os times naquela fase ainda de treinamento. Cada semana a intensidade dos treinos aumenta. Os três já aqui de volta. Hernan chega mais, então vamos começar com Palmeiras, é isso? E a grande pergunta deve ser, como fica o Palmeiras sem Dudu? Vamos falar do Palmeiras, Jana. E antes de falar do Dudu, que daqui a pouquinho eu vou dar uma informação importante, que ele vai viajar ao Catar, mesmo não tendo assinado o contrato ainda com o Aldo Rayan, explico direitinho essa situação, mas eu quero falar do interesse do Palmeiras num lateral direito argentino. Andrés Herrera, de 21 anos, as versões são bem diferentes, né, do que vem da Argentina e do que a gente tem de apuração do Palmeiras. Lá na Argentina, fala-se muito da questão do interesse do Palmeiras já com uma sinalização de valores, $4 milhões é o que estaria pedindo aí o San Lorenzo para esse jogador, jovem jogador e com muito destaque, como a gente vê aí numa Libertadores da América, fazendo gol, inclusive, em cima do Palmeiras, do Felipão. Foi a primeira fase da Libertadores do ano passado, onde o Palmeiras estava imbatível, vamos dizer assim, praticamente nessa primeira fase, e o San Lorenzo foi lá e ganhou na Argentina. O Palmeiras diz o seguinte, que o Andrés Herrera, assim, né, está numa lista de vários jogadores que o Palmeiras observa e busca informações a todo momento. E que nesse momento de pandemia é para ter responsabilidade, e o presidente Maurício Gagliotti prega mesmo a responsabilidade na questão financeira. O Palmeiras teve um novo acordo para reduzir salário, para não mandar nenhum funcionário embora nessa pandemia. Perdeu muitas receitas. Então o Palmeiras diz que chegar a fazer proposta, sinalizar $4 milhões seria uma loucura nesse momento para uma posição em que o negócio que fez com o Matias Vinha, que é o jogador uruguaio, que está muito bem na lateral esquerda, mas não é nada para agora. Já o próprio jogador deu entrevistas, né, lá na Argentina, falando, né, desse interesse, do que o Palmeiras entrou em contato e tudo mais, mas eu fico muito com a versão da responsabilidade do Palmeiras que tá pregando nesse momento, né? O presidente Maurício Gagliotti, no meio de uma pandemia, não consigo ver o Palmeiras fazer um negócio de $4 milhões nesse momento, principalmente pós praticamente sacramentada aí uma venda do principal jogador, que foi o Dudu, né? E aí, o Palmeiras precisa de mais um lateral? Assim, tem que gastar energia com isso nesse momento? Se você pegar, por exemplo, essa informação que o Hernan deu, que você tem 3 jogadores para a posição, de fato tem, não. Mas pode ser que você tenha um melhor do que esses 3. E aí talvez o valor não seja, para quem está negociando o Dudu, talvez seja um valor acessível. Não sei, precisa analisar bem. Às vezes assim, não são negócios de oportunidade, né? Você está observando um jogador e tem uma oportunidade de trazê-lo. Algum jogador que está mais observado há algum tempo, você tem aquela oportunidade de trazê-lo. Necessidade mesmo, não tem. Uhum. Mas pode, não sei se é um negócio assim descartado. É um negócio que tá aí pairando e que pode acontecer. Querem falar? Vai lá, PVC. O Palmeiras teve um tempo atrás que disputava o lateral Munhoz do Atlético Nacional. Quando começou a pandemia, o Anderson Barros praticamente descartou o Munhoz, que acabou depois ficando descartado mesmo. O Flamengo tentou o Munhoz também, mas acabou sendo descartado pelo preço e acabou tendo uma negociação mais depois. O Herrera curioso é que esse gol que a gente viu pelo São Lourenço, no ano passado, o Filipão não culpou, mas ele indicou que o Dudu tinha que ter acompanhado. Justamente o Dudu tinha que ter acompanhado o Herrera, que veio lá de trás para fazer o gol. O Palmeiras vai pegar esse dinheiro do Dudu e não vai investir.
O Palmeiras vai pegar o dinheiro do Dudu e vai provavelmente devolver a parte que cabe à Crefisa. O Palmeiras tem uma dívida de aproximadamente 470 milhões de reais, já diminuiu nesse começo de ano, mas a pandemia agrava a situação ainda. 173 milhões são com a Crefisa. A Crefisa tinha um modelo de doação que, quando a Receita Federal chegou, ela poderia continuar fazendo como doação desde que declarasse no imposto de renda. Como não foi declarado, acabou virando empréstimo. E como virou empréstimo, o Palmeiras tem questões para devolver para a Crefisa. Então vai resolver. O dinheiro do Dudu provavelmente vai voltar para a Crefisa. E não. O Palmeiras gostaria de ter um lateral direito, mas não vai priorizar isso. Quer falar, Lino, sobre isso ou podemos avançar? Uma frase só, para fechar com o que o PVC falou. Tudo que o Palmeiras precisa também é ter capacidade para daqui a pouco, em um momento de pressão, achar um verdadeiro substituto para o Dudu. Porque se essa ideia do Gagliotti de tocar com o que tem, fazer com o que tem na mão não der certo, a pressão vem. Vindo pressão, se não tiver dinheiro em caixa, não traz jogador nenhum. E talvez precise. Muito bem, eu queria avançar agora no assunto Dudu. Já o Hernan dá os detalhes em relação à viagem dele, enfim, mas o PVC esboçou como fica esse Palmeiras sem o Dudu, né? E a gente vai mostrar esse campinho para vocês agora. Você, PVC, pode falar em cima já. Eu esbocei uma alternativa. Está todo mundo falando de Lucas Lima ou vai Gabriel Veron. E a impressão que eu tenho é que o Vanderlei, informação também, o Vanderlei trabalha uma alternativa com 3 homens de meio campo e 3 atacantes, fazendo uma espécie de 4-1, 4-1. Onde a gente está vendo o Ramires, pode ser Zé Rafael. Até porque o Ramires se machuca com muita frequência. Mas essa ideia tática, ela pode ser sem um 10 e sem um atacante no papel de meia, como o Dudu vinha fazendo. Ou seja, mudar a cara taticamente. Esquece o 10. Pensa num time que tenha 3 organizadores, vamos chamar de 3 volantes, mas que sejam 3 meio-campistas, criadores também, para dar liberdade para William, Rony e Luiz Adriano. Claro que o Gabriel Veron, que é base, seria uma alternativa para os lados do campo. Não para ser um meia na função que o Dudu vinha jogando. Isso é uma alternativa, não é uma certeza. Porque esse jogador para ficar atrás do centroavante, ele tem, né, os meias, só que ele já testou várias vezes, vários jogadores ali naquela posição, jogadores de origem na posição e não teve resultado. E ele não tem mais esse atacante que possa fazer essa jogada. Então, ou vai ser um meia, ou algum meia vai convencê-lo nos treinos ou no jogo de que pode jogar nessa posição, ou então essa opção que o PVC, que também precisa que esses jogadores convençam, né, PVC? Claro. Que o Ramires entre e jogue, né? O Patrick de Paula parece que vai jogar e o Bruno Henrique sempre joga. Mas precisa que esses jogadores convençam na posição também. Lino. 7 subiram. Tem que... 7 da base 7, subiram. Entre eles o Gabriel Silva. Certo. PVC, o Palmeiras vai ter que criar uma lista de dispensa, né? Porque vai fazer o quê com o Lucas Lima, com o Veiga, com os jogadores de centro de campo que em tese seriam para pensar jogo. O Vanderlei estava querendo colocar o Dudu pelo centro do campo para ele ter 3 jogadores velozes à frente de um outro atacante, do Luiz Adriano. E aí tem uma movimentação de 4 constante o tempo inteiro. É difícil de achar um jogador que faça isso do jeito que o Dudu poderia fazer. Ele está perdendo uma carta muito difícil de substituir no Palmeiras. Hernan. Se o Lucas Lima jogasse, desculpa. É o que o Alfredo falou, se o Lucas Lima jogasse o que a gente imagina que ele pode jogar, seria ele. É isso. E ele teve um momentinho bom, né, quando o Luxemburgo assumiu, não Parecia foi? A gente começou a achar que parecia que ia e não foi. É. Parecia que ia e não foi. E não sei se vai. Assim, infelizmente, porque em determinados momentos ele pareceu ser um jogador, inclusive com nível de seleção brasileira. Mas acabou não indo. Hernan, os detalhes aí, então, em relação ao Dudu. Um pitaco assim nessa conversa de vocês em relação ao substituto do Dudu. Internamente, não só a direção agora nova com o Anderson Barros, mas esse comitê gestor que hoje é o Palmeiras não tem assim um homem forte do futebol como era o Alexandre Matos. Tem várias pessoas, vários integrantes, são pessoas que estão há muito tempo no clube e que conhecem muito bem o clube, e todos eles, quando você conversa, eles falam o seguinte: esse Luan da base é o moleque que a gente vai trabalhar,
porque ele vai dar muitos frutos para o Palmeiras. Eu digo para vocês, com muita tranquilidade, que o presidente Maurício Gagliotti, ele bota a expectativa em cima desse Luan, mais ou menos o que era o Gabriel Jesus. Não é exagero falar isso, porque todos os diretores do Palmeiras, quem hoje comanda o Palmeiras, bota muita fé no Luan, que é um garoto que está subindo da base, está se recuperando de uma lesão e pode ser também aí uma possibilidade para a vaga do Dudu. Mais uma chance aí para a base, além do Gabriel Veron, que é um jogador que já provou aí que, né, tem possibilidade de brigar por vaga nesse time titular. Vai estar na mão do Vanderlei Luxemburgo. E em relação ao Dudu, o Dudu está indo para o Catar. Oi? Não, eu ia só te perguntar, a gente não fala mais do Scarpa, né? O Scarpa, eu diria para vocês, assim, ó, se eu pudesse apostar, brincando de central do mercado, começa uma situação que começa a esquentar para a saída do Scarpa. O Scarpa tem 2 clubes, um de Portugal e um da Espanha, que já ultrapassaram a barreira da sondagem. Já começam a sinalizar e preparar uma proposta. E o Palmeiras está preparado. O Palmeiras está esperando vir algo pelo Scarpa, que já poderia ter saído, né? Na última janela, poderia ter ido para um clube da Espanha, o Almeria, se eu não me engano. Teve uma questão de fair play financeiro que o clube não pôde contratar. Mas o Scarpa, eu diria que começa a esquentar uma saída dele do Palmeiras. Boa. Complementando o Dudu, então, para a gente passar para o São Paulo. O Dudu está indo para o Catar nos próximos dias, sem assinar o contrato. A expectativa era de uma viagem depois de uma assinatura, né, de contrato, assinatura eletrônica, mas o Palmeiras liberou, inclusive, né, o Dudu conversou com o Anderson Barros e teve essa liberação do clube para ele poder viajar ao Catar. Ele vai ter que conversar lá com o dono do clube, né, o Príncipe, que é o mesmo dono, inclusive, do PSG, do Neymar, para acertar alguns detalhes. E esses detalhes que estão faltando, tudo vai ser acertado lá. Me dizem que, assim, ele vai ser apresentado lá, vai posar com a foto lá, vai assinar o contrato, tudo por lá. Que é, assim, uma situação que é cultural dos árabes, que eles gostam de fazer o negócio, eles gostam de ter o comando do negócio. O Palmeiras vê com muita tranquilidade. O Palmeiras internamente vê como um negócio já sacramentado. Apenas falta só trocar os documentos e ter a assinatura do Dudu. Então é uma situação que ele vai ter um encontro lá. Muita gente imaginava que ele poderia já viajar com o documento assinado, mas não é algo que vá, assim, pensar num negócio que não vai acontecer por causa desse papo tete-a-tete presencial que o Príncipe lá, que o dono do time quer ter com o Dudu. Eu lembrei da história do Gabriel, né? Que viajou. Foi e voltou, né? Descobriu no avião que, ó, teu negócio já era, hein? Quem que eles contrataram no lugar dele? Foi o Cuejar? Foi o Cuejar, exatamente, foi o Cuejar. Você tá indo, hein? Tá tudo certo, beleza. No avião, falaram, ó, quando você chegar lá, já volta, tá? O que a gente escuta aqui do futebol, só depois que, ó, então, canetinha, aí você pode... Com a caneta assinada, eu já não tenho certeza. Mas, a princípio, parece que tá tudo certo. Vamos falar de São Paulo, então? São Paulo, agora, se o Palmeiras está, né, tentando descobrir qual vai ser o time sem Dudu lá, qual vai ser o São Paulo sem Antony, né? Mas parece que Diniz já tem a solução, já encontrou o substituto. O São Paulo está em Cotia, né, nas categorias de base, né, tem toda uma estrutura lá, já começa uma espécie de confinamento para a estreia do Paulistão dia 22. São Paulo internamente pensa que o Paulistão é um campeonato que o São Paulo tem muita sede de conquistar, não só por já 10 anos sem a conquista, a última foi exatamente em 2005, o Grafite jogava ainda, né, o Grafite, nosso comentarista, ainda... Pessoal, olha só, nos últimos 14 dias eu fiz mais de 70 mil reais em vendas na Hotmart. Na Monetize, no mês, eu fiz mais de 200 mil em vendas. Eu quero te ensinar como que eu faço isso. Quer aprender comigo, assim como os meus mais de 100 mil alunos? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço.